Good morning, students from the 8th grade. Bom dia, alunos do oitavo ano. I'm Teacher Ed. Eu sou o professor Ed. Hoje vou ser o professor de inglês de vocês. With me here, I have Teacher Antônia. Good morning, Antônia. Good morning, Ed. What's up? What's up? The roof, I guess. I'm just kidding. Nothing good. Okay, I'm okay. And you? I'm fine, eu estou bem. Okay, thank Nós you. estamos matando o rapaz de Libras ali que você só está falando inglês. Okay, Esquecemos, we forgot. I'll take it easy. Vou pegar leve. Ok. Vamos lá, então a gente vai começar a aula de hoje. Vamos começar falando dos materiais. Vão pegando os materiais de vocês. Para a aula de hoje, a gente vai precisar do seu caderno do aluno. A gente vai trabalhar a atividade 7 adaptada. E vocês têm aí o link para vocês puxarem aí. Tem o caderno do aluno para vocês pegarem a versãozinha dele estendida. A gente vai trabalhar adaptado. O caderno do aluno é esse aqui, né? Que vocês podem pegar e liga lá para a escola, pede para agendar. Aí tem algumas escolas que agendam para pegar. A gente vai trabalhar aqui a atividade 7, mas vocês vão perceber que a gente adaptou o texto aqui, porque o texto é um pouquinho grande, então a gente sempre adapta. E aí, respondendo o que o pessoal pede na enquete, o pessoal pediu na enquete para deixar as imagens maiores, né, para ter resolução. E enquanto isso, tem muita gente falando para não adaptar. Só que se a gente adapta, a gente vai ter que deixar as imagens muito pequenas, né? Então não vai dar para enxergar. Então a gente colocar as imagens grandes, a gente muda um pouquinho a interação para esse formato de aula, certo? Enquanto vocês pegam o material, a gente vai ler as habilidades aí para os professores marcarem no diário. Vocês podem ler, por favor, Antônia? Claro. Habilidade 05. Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos. Habilidade 08. Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Habilidade 20. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas e culturas diferentes que falam a língua inglesa. Thank you, Antônia. Obrigado. Então, vocês viram o título da aula, Have you ever eaten an American dish? A gente vai perguntar aí para vocês se vocês já comeram um prato aí, um prato americano, né? Antônio, have you ever eaten an American dish? Yeah, I have. Which one? Hambúrguer, I can say American English. Eu posso dizer que o hambúrguer é um prato americano? Yeah, I think so. Então, hambúrguer é um dos pratos americanos. Então, vão pensando aí em quais pratos vocês já comeram que são americanos e que vocês sabem inglês. Então, vão tentando aí pensar e lembrar como é que você fala inglês. Geralmente já está em inglês, né? Tá. Falando nisso, vamos falar um pouquinho também da enquete que vocês têm no final da aula, dar uma devolutiva para vocês. Alguns deles vão aparecer aí na tela. Por exemplo, o aluno não se identificou, mas ele perguntou, vamos colocar na tela, ele perguntou como falar cheiro verde in English, né? Então, survey na pesquisa. Cheiro verde, que é a mistura de salsinha e cebolinha, aprendi isso para responder o aluno, né? Também não sabia o que era cheiro verde, né? Porque na culinária eu não sou muito bom, né? É parsley, né? Ou você pode falar parsley and green onions ou chives. Isso chives a gente viu na aula passada. Aí eu coloquei aí um link, né, que do pessoal que fez pesquisa aí, os English Experts. Esse site ele sempre tem um fórum que eles debatem aí como é que pergunta. Você sempre vai lá e pergunta como é que fala tal coisa. Ele sempre tem alguém ali legal que responde para vocês, né? Então o pessoal discute o que quer dizer, o que quer mudar. Também falando do pessoal que está participando das aulas remotamente, o pessoal falou sobre o tempo do chat. Aí a gente fala para vocês que às vezes a gente pede o tempo do chat. Se você acha que não dá tempo, depois assiste de novo a aula, faz uma pausa, porque a gente tem aí um tempo mais curto, né, de aula, e a gente tem uma aula só, não tem duas para trabalhar por semana, então às vezes a gente não pode mesmo deixar o tempo maior, tá? Então assim, você assiste de novo a aula, dá pausa, tenta tirar dúvidas, se você ficar com alguma pergunta, manda na enquete depois que a gente responde, a gente leva uma semana ou duas para a gente poder responder, certo? E aí também agradecer o pessoal e elogiar o pessoal que a gente está falando sempre do projeto que a gente tem nesse bimestre, que a gente vai fazer uma feira culinária virtual nesse caso, né? E aí tem um pessoal muito legal que está compartilhando pela hashtag EnglishCMSP, ou coloca lá eu no CMSP. E, por exemplo, o arroba no Instagram, o arroba João Pedro, ele fez aí uma maionese, né? Ele fez um prato francês aí. O João Scarpa Oficial, arroba João Scarpa Oficial, ele fez com o filho Murilo um banana cake, o pessoal está colocando a receita lá também, né? A professora Sheila,
A Fuso, ela colocou aí uma receita de donut, né? Olha que delícia. Eu queria receber. I love donuts. Eu queria receber também, né? E a aluna Ana Paula, ela fez uma pizza sandwich que está excelente aí. Então, o pessoal tá colocando então, além não só fazer a receita, porque não é aula de culinária, até um aluno comentou lá no chat, é aula de culinária? Não, não é aula de culinária. Mas você acaba, né, fazendo a pesquisa, você pesquisa os ingredientes, aí você adquire esse vocabulário, certo? Então, o pessoal está de parabéns. Então, como a gente está falando, vai falar na aula de hoje, eu tenho 3 perguntinhas para vocês responderem aí, vai aparecer na tela. Have you ever eaten an American dish? Você já comeu algum prato americano? What do you know about American food? O que você sabe sobre a comida, a culinária americana? What American dishes do you know in English? Quais pratos americanos você conhece em inglês? Então eu quero que vocês escrevam no chat as palavras que vocês sabem, os pratos americanos que vocês sabem em inglês, e aqueles que você não sabe, você pode escrever você pode escrever aí no chat o que você quer saber. Então você escreve I know, aí você já escreve em inglês, e I want to know, você pode escrever em português, que a gente tenta, se a gente não conseguir hoje, a gente coloca na próxima aula, certo? Então vocês têm um minutinho aí para responder e a gente já volta. Muito bem, voltamos. Eu já estou começando a ficar com fome, hein, Antônia? O que estão respondendo? I haven't had breakfast. Eu não tomei café da manhã hoje. Neither have I. O Luiz Gustavo respondeu, I know, hambúrguer, hot dog, donuts e cookies. Let me see. A Cícera Vitória, deve ser? Ela escreveu, I know, hot dog, hambúrguer, donuts, cookies, pancake. Very nice, muito bem, vamos lá. Então, vocês podem ter visto aí no chat, vocês viram aí, tem várias respostas legais aí para vocês virem. Alguns falaram milkshake, cheesecake também. Então, a gente tem vários aí pratos que vocês já devem conhecer, não só pratos, bebidas, então. E a gente nunca traduz, né? Milkshake, leite batido. Né? Não dá para traduzir. E cheesecake também traduzir não dá certo, né? Porque cheesecake não é um bolo de queijo, né? Então, tem coisas que você não consegue fazer essa tradução. Então, a gente vai trabalhar agora. Activity 7 vai aparecer aí na tela, tá na página 46, mas aí eles vão falar assim, nossa, não dá para ler nada, professor. Então, a gente vai ampliar agora o texto e a gente vai trabalhar por partes. Vamos para o próximo slide. Aí a gente tem aí esse pedacinho do texto, a gente já vai deixar o chat aberto para vocês responderem essas duas perguntas. What can we learn about a country through its cuisine? O que nós aprendemos sobre os países através da culinária? How was Brazilian cuisine created? Como foi criada a cozinha brasileira? Isso, então vocês vão respondendo agora no chat. Enquanto vocês respondem, a gente vai fazer a leitura, mas a gente não vai fazer a tradução agora, só para vocês já pegarem aí pelo contexto, certo? Então vamos lá, comecinho. As you could see, we can learn a lot about the history of a nation through its cuisine. Para traduzir? Não precisa agora, Antônio, que eles têm que pegar agora pelo contexto. Vamos lá. Segunda linha agora. In Brazil, the cuisine was influenced by many other cultures, especially the European, due to the colonization process. Então, vocês já tiveram um tempinho.
Vocês têm agora mais 1 minuto e meio para terminar de responder e a gente está esperando aí a resposta de vocês. Muito bem, voltamos. É isso aí, Antônio, o que eles responderam? O Vitor Hugo respondeu: I learned that every country has a different type of cuisine. Ok. A Yasmin respondeu: one, it's about the different types of food, and two, from different cultures and countries. Muito bem. Vamos fazer agora a leitura do texto e a gente fazer a tradução. E aí a gente vai ver aí no próximo slide, a gente tem aí umas opções de resposta, né? Mas vamos fazer a primeira leitura, vamos lá. As you could see, Como você pode ver, we can learn a lot about the history of a nation podemos aprender muito sobre a história de uma nação through its cuisine. por meio de sua culinária. In Brazil, No Brasil, the cuisine was influenced by many other cultures, a culinária foi influenciada por muitas outras culturas, especially the European, principalmente a europeia, due to the colonization process. devido ao processo de colonização. Vocês podem perceber aí no texto que, olha só, no final da segunda linha tem the cuisine was influenced. A culinária foi influenciada. Essa estrutura está surgindo agora para vocês, que a gente chama de passive voice, que é a voz passiva. Vocês já viram isso em português, né? Então, foi influenciada. Aí tem a pergunta 2, ó. How was Brazilian cuisine created? Como a culinária brasileira foi criada. Então, foi influenciada, foi criada. A gente está vendo essa estrutura nova aí, que é o passive voice, certo? Vamos para o próximo slide agora, que a gente tem as opções aí. Não, desculpa, vamos voltar aqui. Voltar no anterior, que agora é o próximo texto. Isso. A resposta tem ali, ó. Brazilian cuisine was created with the influence of many cultures, such as the European. A cozinha brasileira foi criada com a influência de muitas outras culturas, como a europeia. E aí essa parte da primeira é meio quase pessoal, aí tem um pouquinho lá no texto, mas não, né? Agora a gente vai ver sobre a culinária dos Estados Unidos. Né? Vamos lá. A gente vai ter de novo o texto na tela, e aí vocês já vamos abrir o chat, e aí vocês vão agora responder essas duas perguntas. What do the American and the Brazilian cuisine have in common? O que a culinária brasileira e a americana têm em comum? Então, aí você pode já começar a resposta com both countries are. Ambos os países são, ou ambos os países têm. Então, both aí, se você quiser usar a palavra both, que quer dizer ambos, você pode usar. E aí a segunda pergunta é, according to the text, De acordo com o texto, how immigrants influenced the American cuisine? como os imigrantes influenciaram a cozinha americana? Então, vocês vão acabar usando o conhecimento de vocês aí, que vocês já têm, porque os Estados Unidos também é um país de imigrantes, né? Então vocês vão acabar usando o conhecimento. Então agora a gente vai fazer a leitura do texto enquanto vocês respondem, e aí vocês vão ter mais 1 minuto e meio para responder depois disso, certo? Vamos fazer a leitura agora, o texto na tela, já vão prestando atenção e tentando já responder. The United States is a nation of immigrants. Para traduzir? Não, vamos traduzir depois. Tá.
Only Native Americans can claim North America as their ancestral home. Other Americans or their ancestors came to this land, creating what many call the melting pot. These immigrants brought with them the traditions of their homeland, including their agricultural practice, food preferences, and cooking methods. Então, agora a gente acabou de fazer a leitura. Vocês têm aí 1 minuto e meio para terminar de responder e a gente aguarda vocês aqui. Então vocês perceberam aí que se vocês olharem no caderno do aluno, a gente cortou aí o texto em várias partes para vocês poderem fazer a leitura melhor na tela, né? Vamos lá, Antônio, o que eles estão respondendo? A maioria respondeu em português, tá? A Rebeca respondeu, ambas têm vários alimentos derivados do leite. O Kevin respondeu, immigrants brought with the traditions of their homeland. Ok. Ambas foram influenciadas por colonizadores europeus. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer a leitura do texto, então. Aí a gente faz a tradução também. Vamos lá. The United States is a nation of immigrants. Os Estados Unidos são uma nação de imigrantes. Only Native Americans can claim North America as their ancestral home. Apenas os nativos americanos podem reivindicar a América do Norte como seu lar ancestral. Other Americans or their ancestors came to this land. Outros americanos ou seus ancestrais vieram para esta terra, creating what many call the melting pot. criando os que muitos chamam de caldeirão. These immigrants brought with them traditions of their homeland, Esses imigrantes trouxeram consigo as tradições de sua terra natal, including their agricultural practices, incluindo suas práticas agrícolas, food preferences, preferências alimentares and cooking methods. e métodos de cozimento. Então tá. Então a gente tem aí, vocês acabaram de ver essa parte do texto, então já dá para responder as questões, certo? Vocês poderiam também, vamos para o próximo slide, usar as expressões ali, olha só, vocês tinham ali both countries, que é ambos os países, both cuisines, ou você poderia colocar USA and Brazil. Essas questões estão aí no caderno do aluno, vocês podem depois responderem lá, tá? E aí a gente tem ali a parte em azul, que a gente já leu, certo? Que é a parte aí que você poderia localizar a resposta do texto, tá? Vamos agora para a próxima parte do texto, né? Esse texto foi bem dividido, e aí tem mais uma pergunta para vocês, que acho que é a última parte do texto. A pergunta para vocês é: What is the definition of traditional American cooking? Qual é a definição de cozinha tradicional americana? Certo. Então a gente vai, enquanto o chat vai ficar aberto agora, vão tentando responder essa questão, baseado sempre no texto. E a gente vai fazer a leitura agora e depois dá um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. Então, não vai ter tradução agora, a gente traduz depois.
While there may be no perfect definition of traditional American cooking, dishes such as clam chowder, chili, gumbo, fried chicken, crab cakes, lobster rolls, buffalo wings, corn on the cob, potato salad, hamburgers, hot dogs and apple pies would be on most lists. Então aí vocês têm agora esse tempinho, agora tem aí 1,5 minutos para responder. Muito bem, agora então, essa foi a última parte aí do texto, né? Mas vocês viram que apareceram vários pratos novos aí, que às vezes, não sei se vocês conhecem ou não, mas a gente vai aprofundar nessa parte do texto, aí vai ser a parte mais gostosa da aula, né? O que eles responderam, Antônia? A Evelyn Silva respondeu: It doesn't have a perfect definition in traditional cuisine. Ok, não há uma definição perfeita da cozinha tradicional. Legal. Isso. E let me see, a Clara Genoveva, não sei, it doesn't have respondeu a mesma coisa. It doesn't have a perfect definition in a traditional cuisine. Muito bem, não tem a definição perfeita de cozinha tradicional. Legal. Tem mais algum? Let me see. Aqui, Ana Júlia. There are maybe no perfect definition of traditional American cooking. Muito bem. Então, ó, vocês todos estão respondendo bem aproximado. Vamos ver agora no texto como é que fica. E aí a gente tem, ó, no próximo slide, eu destaquei para vocês esse pedaço. Olha só. There may be no perfect definition of traditional American cooking. Então, é exatamente essa a resposta, né? Vamos lá embaixo, ó, como é que ficaria a resposta. Olha lá, ó. There may be no perfect definition of traditional American cooking. Não há uma definição tradicional da cozinha americana. Isso. Quando a gente usa esse there may be, lembra do there is, there are, que vocês viram lá no 6º ano? Esse there may be, ele dá uma modulada no there may be. Como assim? Pode não haver, né? Então você coloca aí quando você não quer se comprometer num texto, né? Você quer criar um argumento, que vocês viram, lembra daquela habilidade que a gente fala do argumento? Então, para você não falar muito sim ou não, você coloca there may be, então pode haver, pode não haver. Aí se a pessoa quer dizer que sim ou não, né, depende dela. E aí vamos continuar ali com a resposta, there may be, but, a última linha, but there are dishes that can define it. Mas há pratos que podem definir isso. Isso, such as, tais como. E aí, a gente não vai aprofundar agora esses tais como. Aí tem os exemplos, aí vocês viram que tem uma lista aí de vários alimentos, vários pratos aí que apareceram no texto, e a gente vai ver agora se vocês, pelo contexto, conseguem definir o que são. Então, na tela, a gente vai deixar o chat aberto, conforme vocês forem acertando, a gente vai passar para o próximo. Então, vai aparecer aí 2 imagens na tela. Ó. Primeiro, vocês têm aí
uma sopa de mariscos e vocês têm uma torta de maçã. Como é que a gente fala sopa de mariscos em inglês? Vocês já podem responder no chat, conforme vocês responderem, a gente já vai para o próximo. Já estão respondendo, Antônia? Let me see, deixa eu ver aqui. Estou rodando aqui o chat. Já responderam a segunda aqui. Apple Pie, todo mundo já respondeu. Pie. Isso. Aqui mais todo mundo sabe. Isso. Agora, aqui, deixa eu ver. Soap. Marisk Soap. Não. No. Tá no texto, gente. Tá no texto. Olha lá. Tá no texto. Soap of the Marisks. Não. Não. Tá no texto. É um falso cognato. O Samuel acho que... Soap? Não, o Samuel acertou. Ele falou clam chowder. É isso aí, clam chowder. Tá no texto, olha lá, tá no texto. Vamos colocar na tela. O próximo slide vai aparecer ali, ó. Tá na segunda linha, clam chowder. E aí apple pie tá na última. Não coloquei na ordem, gente, senão fica muito fácil, né? Não tem graça. Vamos para os próximos agora. Tem um próximo slide. A gente tem aí. Aí você tem essa comida aí feita com feijão, tem milho, tem carne, tem tempero, tal. E como é que chama esse? E a segunda está muito fácil, né? Então tem dois alimentos aí muito fáceis de vocês saberem quais são. Então vamos já respondendo no chat. E Antônio, que alguém já falou, coxinha, não é coxinha, gente. Eles responderam chili. Chili, tá certo, é isso aí, chili. Agora, o Leonardo respondeu chili and fried chicken. Muito bem, é isso aí, chili and fried chicken. Chili é um alimento tradicional, então eles põem feijão. Então pesquisem a receita de chili aí que é bem interessante. Comi uma vez só, eu achei muito bom, viu, Antônia? Nunca comi chili. You have never tried chili? I have never. Oh, too bad, it's very nice. Vamos pro próximo slide agora. A gente tem, vamos ver aí o próximo slide, tem mais dois alimentos aí. Esse tá muito fácil. Aquele ali só pode ser brasileiro, hein? Não é. Não é? É americano, Antônia. Os dois são americanos. Os dois americanos? Os dois americanos. Aquele ali não, americano não tem nada. Tem sim. Vamos lá, o que eles estão respondendo? Hot dog. Não é hot dog. Não, eu também achei que fosse. Não é hot dog. Agora eu já sei o que é. Isso. A primeira é uma salada de batatas, já responderam, potato salad. Mas a segunda aí, dentro desse pão, você não tem, não é salsicha. Você tem aí frutos do mar aí. Frutos do mar ali? Isso, é um seafood. Eu achei que era um maionese. Não é. Não é um maionese. I don't like seafood. You don't like seafood dishes? I don't like seafood Oh, dishes. too bad. Ok. Então vamos lá. Então, olha só, você tem aí deixa na tela, produção, o sanduíche. Você tem aí a lagosta aí no meio ou uns frutos do mar dentro desse pão aí. Pão em inglês vocês lembram da aula passada, hein, gente? Vamos lá. Ih, o pessoal tá devagar. Aqui acertaram. A Larissa respondeu, olha só. É o lobster roll. Lobster roll tá na segunda, desculpa. É as duas últimas palavras aí da primeira linha, lobster roll. Lobster é lagosta, né? Então aí roll é o pão. É esse tipo de pão aí, que a gente chama de pão francês às vezes, mas é o roll. E o potato salad, que é a salada de batata que eles chamam, né? Aqui às vezes a gente chama de maionese, mas eles chamam de salada de batata. É um pouquinho diferente aí, né? Tem até um texto muito legal, tem um vídeo muito legal do Saturday Night Live, que tem o Chadwick Boseman, o ator que fez o Pantera Negra. E eles fazem uma piada aí com o potato salad, aí, que é um prato americano, mas aí os americanos, tem algumas pessoas que colocam passas no potato salad, e aí eles fazem uma piada com isso aí, né? Que as Karens esqueci agora como é que fala. Passas, em inglês. I don't remember. Raisins. Raisins. Eles colocam raisins potato salad. Então eles fazem uma piada sobre isso aí que, né? Tem gente que põe passas em tudo, né? Chegou Natal, eu também gosto de passas, menos na salada de maionese. I don't like raisins too much. Então, respondendo a Maria Eduarda, não, Maria Eduarda, você ouviu errado a palavra, tá? Tá. Tá certo? Certo. Ok. Então vamos lá. Aí vamos lá, olha só. O pessoal está colocando agora até, enfim. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora nós temos 3. Você tem aí
você tem esses 3 pratos. A do meio todo mundo deve saber já, né? Porque tá muito fácil, já responderam aí, provavelmente já responderam, né? E aí você tem mais 2 aí que estão faltando. Mas agora a maioria a gente já viu no texto. Todo mundo está respondendo hot dog. Hot dog todo mundo sabe. E mais essa primeira aí são asas a milanesa frita. Que delícia isso aí, né? E no Brasil eles vendem isso aí com o mesmo nome, tá? Então tá fácil de descobrir. O Letícia respondeu tacos, mas eu acho que não é. E tacos é engraçado, porque tacos, o pessoal acha que é comida mexicana, não é. É Tex-Mex, é comida do Texas, que é lá divisa entre o Texas e o México, então eles criaram o tacos, mas o tacos não é comida mexicana, é americana também, olha só que interessante. Tacos are American food. Mas ninguém respondeu a primeira, vamos deixar a imagem na tela, produção. E nem a terceira, que também é fácil, né? Então, olha só, para ajudar vocês. Essa é asinha de frango frita. Como é que fala asa em inglês? A Giovana respondeu chicken wings. Chicken wings, quase lá. Então ela achou a palavra wing. Tem a palavra wing no texto, gente. O Leonardo respondeu buffalo wings, hot dog and corn on the hobby. Corn on, quase lá. On the roll, eu acho. Acho que ele escreveu roll, escreveu hobby. Não, tá. Ele acertou aí, mas só faltou a palavra corn está no texto também, gente. Olha lá. Corn on the cob. Corn on the cob, o David muito bem. também respondeu a mesma coisa. Então, corn on the cob está na segunda linha, olha lá. Então, buffalo wings está no texto também, que é a segunda linha. E o corn on the cob também está na segunda linha. E o buffalo wings está até tá até com a letra maiúscula. Então, o buffalo wing é aí essa receita aí que vocês, às vezes, alguns restaurantes até vendem. Você vai no restaurante brasileiro e está lá no cardápio em inglês, buffalo wings. É engraçado porque muitas redes de fast food, o cardápio está em inglês, né? Você pede lá o chicken sandwich, né? Você pede o lanche de frango, né? Eu não vou falar a marca também, mas geralmente a maioria dos cardápios são, né? E eu acho muito engraçado, é até triste falar que às vezes as pessoas não experimentam o lanche no lugar porque não sabe pedir, né? Ou pede pelo número, né? Então, só que tem que tomar cuidado, porque assim, dependendo do país que você for, né? Se você for nos Estados Unidos, você chega para number 2, a pessoa acha que você quer ir no banheiro. Então, não é muito legal. Então, né, você tem que saber, tentar pronunciar ou saber o básico aí, né? Como é que é frango, carne bovina, vegetariano, se você for vegetariano também, vegan sandwich, né? Então, é interessante. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Twitter Ed, porque ele viaja muito, ele é um homem viajado, né? E eu só fui para alguns lugares. E eu queria perguntar para ele por que em alguns lugares, né, o hot dog brasileiro é imbatível. Né? Nos países que I traveled, que eu viajei, né, o hot dog é só o pão e a salsicha. Horrível. Não tem nem maionese, não tem nada. Por que o nosso hot dog is different from them? Então, mas a gente pega a nossa culinária brasileira, é sempre adaptada, né? Tudo que a gente tem é adaptado, né? Sempre tem uma coisa. Até a pizza, né? A pizza italiana pega a pizza brasileira, a gente... É diferente, as diferente, duas. A né? nossa é melhor, it's the better. It's the best one. Então, tem essas adaptações. Eu também, hot dog, eu acho terrível dos outros países, Antônio. Concordo com você, né? Vamos lá. A gente, na aula de hoje, só pra gente concluir, a gente fez muito essa pergunta aqui, ó. How was Brazilian cuisine created? Essa pergunta aqui, a gente está naquilo que eu falei para vocês do passive voice. Eu poderia substituir, e até vocês poderiam ver na aula da Antônia aqui, fazer a propaganda da Antônia na aula passada, que você pode substituir isso aqui por um pronome, it, né? How was it created? Como é que foi criado? Estou falando isso para vocês visualizarem aí como é que funciona a voz passiva. Então, criar, create, created, criada. Como foi criada? Você pode responder como? Brazilian cuisine was created through. A culinária brasileira foi criada através de. Isso aqui está aqui no que chama de passive voice. Essa palavra só tem tamanho para assustar vocês, né? Ó, through. Mas lá tem aquele restaurante que você dirige através dele, drive-thru. Drive-thru. Tá escrito assim, through, só desse jeito, né? Dá zoom aqui. Vamos lá, aqui dá o through aqui, a gente tem que aumentar a letra aqui. Por quê? Se tivesse escrito drive-thru desse jeito, a pessoa fala, nem vou entrar nesse lugar, o que será que é, né? Então, through, geralmente os restaurantes deixam só THRU
para ficar mais fácil aí, mas a escrita certa é through desse jeito, né? Então, eu poderia falar assim, ela foi influenciada. Como é que eu falo foi? Não é went, não é go, tá? É was, que é o bendito verbo to be. It was. Influence é influenciar, influenciada, influenced, porque você já tem o e aqui. Então, influenced, influenciada, tá? A gente falou, tem ali no texto que está falando, os pratos são mencionados. The dishes, como é que é são? Aí, olha só, a aula do verbo to be. Não, chega, né? Vocês já estudaram o verbo to be muito, demais já. Mas aí são, ó, presentes são 3 palavras, am, is e are, né? E was, passado, were, passado, um plural. Então, singular, plural. Então, os pratos são mencionados. Como é que são? Are. The dishes are. E aí, mention é mencionar, mentioned, mencionados. Isso aqui a gente chama de particípio passado, past participle. Então, é bem simples aqui. Vamos mais uma vez aqui, mais detalhado. Então, o nome disso é passive voice. O importante não é saber o nome, é saber usar, né? Tem uma coisa que eu não gosto muito, que é aquele exercício assim, tá na voz ativa e passa para a voz passiva. Às vezes, você sabendo já direto a voz passiva, eu acho até melhor. Por exemplo, como é que eu falo que o arroz está cozido demais? Né? Como é que eu falo está? Singular, is. The rice is cozido demais, overcooked. Que é o nome de um jogo até, né? Overcooked. Vamos trazer na aula para a gente jogar. Eu quero falar que os vegetais estão cozidos no vapor. Vapor em inglês é steam. Como é que eu falo os vegetais estão? Is, singular. Plural é? Plural, are. Então, the vegetables are steamed. Então, vocês lembram do professor que vocês mais gostam? Ó, professor Ed. Agora ele fez uma propaganda, É lógico, gente. tem que fazer, né? Tá valorizando o passe. É lógico, né? Meus alunos estão aqui assistindo é porque gostam da aula, né? Eu espero, né? Vamos lá. Agora, aqui está no presente. Se eu quisesse falar no passado, o arroz estava cozido demais. Passado de am e is, né? O passado do singular é Was. was. Então, assim, the rice was overcooked. Eu quero falar que os vegetais foram cozidos. O passado de are é were. Então, the vegetables were steamed. Vamos ver numa frase, olha só. Eu quero falar que o frango estava congelado. The chicken was. Agora minha lousa ficou meio estranha aqui, né? Aí, o passado de freeze. O freeze é um verbo irregular. Vamos lá. Agora, Freezed. não, ele é irregular. Irregular? ED. Não, irregular. Tem aquela... Ah, não, I'm sorry. Regular, irregular. Tá, muda a ortografia. Uma Agora, dica para você, Antônia. Let it go, let it go. Frozen. The chicken was I forgot the frozen. Esqueci da frozen. Então, frozen aí, o frango estava congelado. Vou contar outra fofoca. Hoje eu vim de carona com a Frozen, a professora Alessandra. Ela é a Frozen. Ela adora um ar-condicionado. Agora aqui, ó. Eu quero falar que os feijões foram derrubados. Feijões, beans, plural. Plural, are, singular. Desculpa. Plural, are no presente, were no passado, passado, plural, were. Então, the beans were. E aí, derrubados? É irregular? É regular. Regular, ED. Então, spilled. Então, olha só. Essa frase, the beans were spilled, você pode traduzir de duas formas. O feijão foi derrubado, literalmente, mas a gente tem uma expressão em inglês que é spill the beans. Spill the beans é quando você faz uma revelação bombástica, quando você fala alguma coisa assim, que é aquela expressão, né, de chutar o balde. E chutar o balde em inglês não é... chuta o feijão. Você chuta o feijão porque faz aquela... Então, você conta aquele segredo que você não deveria, aquele jantar de família que você conta uma coisa que não deveria contar, e aí o avô engasga, o cachorro começa a latir, a mãe começa a chorar. Então, isso é spill the beans aí, né? Então, spill the beans... com o preço que tá o feijão, é spill the beans mesmo. Não pode. Então, não pode fazer isso. Então, spill the beans também é isso, é uma expressão, tá?
Então você pode fazer literalmente. É isso aí, gente. Aí a gente tem a avaliação para vocês. No caderno do aluno você pode aí colocar, vai ter a tabelinha para vocês preencherem com as palavras que vocês aprenderam. E aí a gente vai colocar para vocês também o link da aula de hoje para vocês fazerem a avaliação. Thank you very much. I say goodbye now. Bye bye. Don't spill the beans. Okay, thank you. See you.